Boa tarde, irmãos. A paz, tudo bem? Amados, olha que revelação, olha que palavra sensacional. Agora nós vamos juntos, viu, amados? Na questão aqui de Atos, né? Vocês sabem que em Atos Jesus já tinha ressuscitado, já tinha ido à cruz e já tinha ressuscitado. E já Paulo e Pedro, né, que são as figuras fundamentais na questão do arrependimento, né, eles já estavam em campo, né, para fazer com que a palavra de Deus viesse a se cumprir, né, amados? E aqui vai ser mostrado, sabe, a questão do joio e do trigo. Olha, o joio, ele tem que passar para o lado do trigo, porque veja bem, na cruz de Cristo, amados, entenda que na cruz de Cristo, o trigo, ele não desce mais para ser joio, ou seja, ele não sai mais da sua posição, ou seja, ele é firme, ele é convicto, por quê? Porque o Espírito Santo está no trigo. Pedro, trigo, antes, Pedro não era trigo, Paulo, antes, não era trigo. O que aconteceu? Depois que Jesus foi à cruz, Pedro é trigo, Paulo, trigo, tanto é que eles fizeram grandes milagres. Agora nós vamos aqui, viu, amados, mostrar a situação do trigo e do joio, sabe? Mas com comparações para que nós, né, venhamos a ter o entendimento, porque nós temos o discernimento, né, amados? Porque nós temos Cristo agora conosco, né, para nos dar esse suporte, né, porque aqueles que estão em Cristo, eles são trigo, e o trigo não desce mais para o joio sim, ele é obrigado a subir para o trigo, ou seja, o joio é que tem que sair da sua situação complicada, né, para que venham a ter os mesmos benefícios que o trigo, porque o joio ele também tem essas condições, desde que ele se arrependa. Olha um caso concreto aqui sobre trigo e joio. Amados, vocês sabem que o trigo ele também se perde com pensamentos, com ações, com situações que não é para ele ocupar o pensamento dele dessa forma, porque se o trigo ocupar o pensamento dele nesse sentido, os benefícios do sobrenatural vai ser suspenso, porque os benefícios sobrenatural, ele está a favor do trigo. Só que se o trigo deixar se levar por pensamentos contrários, é suspenso até que ele pare com esses pensamentos e venha realmente a agir como um trigo. Olha um caso aqui especial para esse entendimento. Eu estou em Atos 16, 16, 16, 16. Eu vou ler do 16, 16 ao 18. Olha que interessante. Esta jovem aqui, que vai contar o caso de uma jovem, não, a cura de uma jovem adivinhadora. Aqui, amados, tem todas as dicas, tem todas as probabilidades que essa jovem, ela era trigo, mas estava se perdendo com pensamentos e conceitos que não deixava ali o Espírito de Deus agir na vida dela. Olha que interessante. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Entenda, amado, espírito adivinhadores não é espírito que se aposta da pessoa, não, nada disso. Espírito adivinhadores, meu amado, é espírito de conceitos, de entendimento, aquilo que você traz para dentro de você passa a ser um espírito
espírito, mas não está dizendo que é espírito, que se apossa, não é isso, é espírito de entendimento. Olha o entendimento dessa jovem, ela sendo um trigo, e olha a situação dela a ponto de ser comparada com espíritos, mas não é, é espírito de entendimento. Olha o segmento aqui, ó. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, olha, ela clamava, amados, dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Olha, isso se repetia por muitos dias. Porque Paulo aguardou esses dias para depois vir a fazer ali, né, com que essa jovem fosse liberta desses pensamentos, desses tipos de situações. Ele aguardou ali para ter certeza, porque vocês sabem, né, amados, que os escolhidos de Deus, eles não têm pressa, eles aguardam para saber se essa jovem aqui, se realmente ela era joio ou trigo. Aqui está caracterizado que ela era trigo, porque ela vinha sempre com essas mesmas palavras, não de afrontas, porque geralmente o joio, ele vem com afrontas, e no caso dessa jovem não. Embora ela estava lucrando, ela ganhava com isso, mas não era isso que ela queria, porque ela deixou claro, sabe? Quando ela pediu aqui, que ela clamava, né? Ou seja, ela estava clamando a eles, né? Ou seja, é, mostrando que eles realmente eram os verdadeiros, e ela também queria esta verdade. E olha o que aconteceu. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. O que é isso, amados? Não é espírito que estava ali nessa jovem, era o entendimento. Quando Paulo deu essa repreensão, amados, ela recebeu na hora, ou seja, esta jovem aqui não tem mais aqui o segmento dela, né, o que aconteceu com ela, mas ela tem toda as possibilidades, as probabilidades de ser aqui trigo, porque não houve resistência da parte dela. Ou seja, esse era o ganho dela, amados. E ela não se importou com isso. Por quê? Porque é trigo, amados. O trigo, ele se rende à verdade. Agora nós vamos num outro caso aqui, num outro caso de um mágico. Olha a situação desse mágico agora. Olha em Atos, viu, amados? Os dois casos foi em Atos, Jesus já tinha ido à cruz. Olha como o trigo também se perde com pensamentos. Esta jovem foi socorrida ali pela verdade do apóstolo Paulo, e ela recebeu, viu? Tem todas as probabilidades ali para que o Espírito Santo venha a usar ela grandemente com poderes sobrenaturais. Porque o que acontece? O trigo, ele tem direito ao sobrenatural, e o que ela estava fazendo não era sobrenatural, era uma mágica, né? Era, ela estava agindo de forma errada ali, viu, amados? Que não era aquilo que realmente era para ela estar fazendo, viu, amados? Ela estava usando adivinhações. O Espírito Santo não é adivinhação. Olha a situação desse mágico agora, Simão o mágico. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. Olha, ele se insinuava ser grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha a sua situação, amados, gravíssima. Aqui as características já mostram que esse mágico aqui ele estava com segundas intenções, mal intencionado, ou seja, ele estava com todas as probabilidades de ser
joio, e será comprovado agora que ele realmente é e tem todas as tendências para ser joio, porque ele não se arrependeu. Olha que interessante. Aderiram, aderiram a ele, porque havia muitos a iludiam com mágica, ou seja, o povo já estava seguindo ele, viu, amados? Eu estou lendo aqui Atos 8, né, do 9, vocês podem ler do 9 até o 25, né, amados? Eu vou ter que cortar um pouco aqui para que o áudio não fique extenso, né? Mas vocês vão ter esse entendimento, sabe? Que esse entendimento ele é profundo e verdadeiro, sabe, amados? Para que nós não venhamos